Senhores passageiros, apertem os cintos. O Papo no Auge com Startups está decolando. Fala galera, começa agora o Papo no Auge com Startups, um programa voltado à divulgação das boas ideias conduzidas por gente que pensa pra cima, de modo a resolver grandes problemas da sociedade. Eu sou Saulo Novaes, idealizador do Papo no Auge, e você se conecta comigo a partir de agora. Se você tem uma startup, quer divulgá-la, quer colocar sua ideia no mundo, fala com a gente. Teremos o maior prazer de trazê-la a este microfone. Toda segunda-feira, um bate-papo com gente inovadora que quer mudar o mundo por meio de ideias de impacto. No segundo episódio deste quadro, a gente conversa com a doutora Ana Paula Correia. Ela é doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e uma das idealizadoras da startup Simula Health. A doutora Ana Paula vai explicar para a gente qual é a solução desenvolvida por sua empresa, por sua startup. Mas antes disso, doutora, fala um pouquinho para a gente e para os nossos ouvintes sobre a sua trajetória profissional, passando pela enfermagem, pela pesquisa, o doutorado sanduíche na Espanha, até chegar na Simula Health. Obrigado por estar aqui e seja bem-vinda ao Papo no Auge com Startups. Gente, Saulo, muito obrigada, assim, lisonjeada com o convite, muito feliz, assim, por esse espaço. Queria estar te parabenizando, assim, por essa iniciativa, né, de estar trazendo esse momento, assim, começando a semana super bem, né, momento, assim, para se falar sobre startups, para estar se falando sobre isso e para estar desmistificando um pouco isso e trazendo esses novos conceitos, assim, para as pessoas e dizer que sim, isso é possível, né, e que a gente pode estar trazendo soluções inovadoras aí para o mercado em diferentes áreas, né. E como eu estava te falando antes, assim, eu acho que é importante a gente estar abrindo esse espaço também para estar falando, sim, sobre tecnologia, mas com um olhar um pouco de outras áreas, assim, como a minha expertise, que é na área da saúde, né. E o meu primeiro contato com a saúde, Saulo, foi como secretária, tá? Há 20 anos no túnel do tempo, né. Eu trabalhei muitos anos como secretária na área da saúde, e eu fui secretária em algumas clínicas médicas, e foi meu primeiro contato com a enfermagem, né. Então eu sempre trabalhei, estudei a vida inteira em colégio estadual e concomitantemente eu trabalhava e estudava, né. Então, assim, vida de brasileiro, que não é fácil, né. Mas eu vi, assim, na enfermagem, talvez uma possibilidade de mudar a minha condição de vida. E foi então que eu fui fazer o pré-vestibular e vi que, de fato, eu tinha um grande problema de déficit, apesar de ser muito boa aluna, né, eu tinha um grande problema, acho que da maioria das pessoas na educação aqui no Brasil, né, que eu tinha um grande problema de conhecimento, assim, né, de conhecimentos gerais, enfim, de base, né, base de conhecimento. Então, para mim não foi fácil, assim, para passar numa universidade federal, porque eu via como a única possibilidade de fato, conseguir cursar uma faculdade. Eu cheguei a começar numa universidade particular, mas, assim, com o meu salário como secretária, eu conseguia pagar uma disciplina, né, então eu ia estar até hoje, né, estudando lá enfermagem, né. Então, ou eu passava na federal, ou eu não teria nenhuma possibilidade de cursar uma faculdade, né, considerando que naquela época, assim, era um pouco diferente, assim, em relação às possibilidades de bolsas, incentivos, né. Então, para mim, esse início, assim, já foi bastante duro, né, de conseguir ter aquele ensino de base, né, que pelo menos a faculdade para começar a minha trajetória profissional. Então, eu, depois da aprovação do vestibular, né, que foram várias vezes que eu fiz o vestibular, eu vi aquilo como uma oportunidade. Primeiro eu aprendi a estudar, né. Eu me lembro que com o meu salário lá de secretária, eu ganhava o que era o equivalente, sei lá, uns R$ 400 hoje, né, seria um pouco mais, né, equivalente, mas, assim, eu me lembro que eu pagava R$ 300 de cursinho, passagens e o dinheiro para o lanche, né, então, assim, não tinha
não sobrava, mas eu via aquilo como uma possibilidade de mudar minha condição de vida. E quando eu passei no vestibular, depois de algumas vezes que eu fiz o vestibular, e aprendi a estudar, né? Eu percebi que aquilo eu tinha que aproveitar aquela oportunidade, né? Eu tinha que aproveitar as oportunidades que estar dentro da universidade me proporcionariam, né? E foi quando eu fui construindo o meu currículo, eu sempre fui muito envolvida, eu sempre com bolsa de iniciação científica, bolsa de estágio dentro do hospital, e durante toda a faculdade eu sempre trabalhei, né? Então eu deixei o meu trabalho de secretária logo depois que eu entrei na faculdade, mas durante toda a faculdade eu ainda fazia bicos, né, para conseguir me sustentar. Então, eu, além das bolsas que tinha da faculdade, eu trabalhava finais de semana, feriados, trabalhava como recepcionista, como degustadora de mercado, como panfletagem sinaleira. Então, assim, eu já fiz de tudo que tu imaginar nessa aula. Mas, assim, isso tudo foi me dando uma resistência na vida, assim, foi me criando uma carapaça, assim, foi me criando uma coragem de sempre enfrentar os desafios, né? E o meu único objetivo era me formar e começar a trabalhar e mudar a minha condição de vida. Era esse o meu objetivo até então. Então, ao longo da faculdade, também morei na casa do estudante. Então, passei os perrengues da vida ali, né? Como muitas das pessoas também passam. Tem a história muito semelhante com a minha. Antes mesmo de me formar, que eu já tinha aprendido a estudar, então, né? Eu já tinha formado um currículo bom, né? Eu já tinha alguns projetos dentro da faculdade, alguns artigos, era envolvida, e teve um concurso no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu trabalho até hoje. Eu fiz esse concurso, mas estudei, né? Assim, Saulo, estudei e me dediquei e tal, e fui para a prova e fiz lá, passei pelo ponto de corte, mas eu não tinha experiência de trabalho. Mas eu tinha um bom currículo, né? Então, eu fiquei entre os colocados do concurso porque eu tinha aproveitado as oportunidades que a universidade tinha me proporcionado, né? Então, eu já tinha passado naquele concurso antes mesmo de me formar, quando eu era aluna, né? E depois que eu me formei, Saulo, depois que eu me formei como enfermeira, foi um período difícil ali, porque é difícil entrar no mercado de trabalho sem experiência, né? Mesmo envolvida com estágios e tudo mais, é difícil entrar no mercado de trabalho sem experiência. E eu já tinha passado no concurso, eu sabia que ia ser chamada, e foi então que eu fui fazer o mestrado, né, em enfermagem. Eu vou te dizer, assim, te abrir meu coração, que não era, assim, o meu grande sonho, sabe, Saulo? Mas eu fui fazer o mestrado porque eu precisava me sustentar, tá? Vou ser bem sincera, sincericídio, assim, total, tá? Fui fazer o mestrado porque eu precisava me sustentar. E eu passei em primeiro lugar no mestrado, né? Então eu tinha a bolsa do mestrado. Então, assim, fui, né, na cara e na coragem, vou lá fazer o mestrado e tal, sem nem saber o que eu queria de direito, assim, e tal. Mas eu sabia que até no lugar onde eu tinha feito concurso, isso era valorizado e que isso ia ser aproveitado de alguma forma, né? Depois de 6 meses que eu fui chamada no hospital, comecei a trabalhar, eu já estava no mestrado e fui conciliando tudo aquilo. Isso para mim já era normal, né? De sempre, trabalhar e estudar sempre foi normal para mim, né? Então, assim, fui tocando a vida e tal. Terminei o mestrado e aí começou. Eu sempre tive um grande sonho que era fazer o intercâmbio, né? Sempre tive um sonho de fazer um intercâmbio, ficar um período fora, porque nunca tive a oportunidade, né? Então, eu sempre pensei que isso é muito transformador na vida da pessoa. E quando eu me candidatei para o doutorado, a segunda motivação, né? Não foi assim porque eu queria muito fazer o doutorado, foi porque eu queria fazer intercâmbio, né? Então, abrindo o coração muitas vezes aqui para ti, né? Mas, assim, isso é real, é fato, assim.
são escolhas e decisões na vida que te levam para outros rumos, né? Que tu quer chegar naquilo, mas tu vai pegando uns caminhos diferentes aí. Então, eu queria muito fazer intercâmbio e eu via como uma oportunidade. Lá na minha época do doutorado, passei no doutorado e tal, e daí na época do doutorado acabou as vacas gordas, né? Não tinha mais bolsa, não tinha mais nada. E aí eu disse, pô, agora que chegou a minha vez, né? Acabou aqui, não vai ter mais, né? Eu disse, não, mas vai dar tudo certo, vamos lá, eu vou persistir, eu vou procurar e uma hora vai brilhar, uma hora pinta, né? E procurei no Canadá, que a escola de enfermagem tinha vínculo, não consegui. Procurei em Portugal, não consegui. Procurei, e daí começou a me dar uma frustração, assim, eu disse, putz, não vai dar de novo, né? Eu disse, não, vai, calma, vai dar. Uma hora pinta uma oportunidade, assim. Aí veio uma professora da Espanha, na escola de enfermagem, e a minha orientadora disse assim, ó, vem para cá agora, né, a tua oportunidade. Eu disse, é isso aí, então vamos lá. Fui e tal, e eu disse, olha, professora, eu tenho muita vontade de fazer intercâmbio, e quando tiver uma oportunidade eu gostaria de ir e tal. E tá, é aquilo, aí a gente começa a aprender, ligando lá com o empreendedorismo, tá? Que muito dessas, dessa persistência, dessa insistência, dessa dedicação, dessa resiliência, de não conseguir, não se mexer com uma situação e ir lá e tentar de novo, e do próprio networking, assim, de ir lá e falar para as pessoas o que tu quer, o que tu deseja, isso já é empreendedorismo, tá? E eu nem sabia que era, né? E foi assim que eu fiz esse contato com essa professora da Espanha e fiquei esperando uma oportunidade de bolsa. Quando teve a oportunidade, eu fui lá, me dediquei, escrevi projeto, aquilo tudo, assim, né? Entrevista, projeto. Espanhol, eu nunca tinha estudado espanhol na minha vida, né? E eu fui lá e em 6 meses estudei espanhol. Tinha que comprovar que eu sabia falar minimamente, né? E aí foi. E aí eu consegui a bolsa. Então, assim, pequenas vitórias que vão mudando a tua trajetória, a tua vida, né? E foi no doutorado que eu tive contato com a simulação clínica, né? Que é a base aí do Simula Health. Nós, na área da saúde, nós treinamos as nossas habilidades técnicas e comportamentais com simuladores, né? E aí existe diversas possibilidades de treinamento em simulação. E a gente usou como base os treinamentos na área da aviação, tá? Para fazermos esses treinamentos que não, né? Hoje na aviação, os pilotos, em momentos de intercorrência, eles fazem esses treinamentos para que o dia que eles estejam numa situação adversa, eles saibam, tenham decisões mais assertivas, né? E nós, na área da saúde, muitas vezes a gente ia lá, né? E não tem como errar, né? Se tu errar na área da saúde, o desfecho do paciente ele pode ser favorável ou não. Então, não tem a possibilidade de errar com a vida de alguém, né? Então, se viu ao decorrer dos anos de que muitos pacientes eles estavam com a sua segurança comprometida por falta de treinamento profissional. E a simulação clínica vem ao encontro disso, né? Então, eu tive contato com a simulação clínica na minha tese de doutorado, em que eu fiz uma intervenção de simulação com colaboradores ali do hospital, e a minha orientadora da Espanha, ela estudava sobre segurança do paciente, e a minha orientadora aqui estudava sobre um outro assunto, e eu tive que linkar esses assuntos, né? E aí foi o meu primeiro contato com a simulação, e quando eu fui para a Espanha, lá, eles têm um centro de simulação super desenvolvido, não é um centro de simulação, é um hospital de simulação. É um negócio, assim, que tu vê, que tu fica deslumbrado, assim, tu pensa assim, meu Deus, né, existe isso? Eu nem sabia que tinha isso, né? Eu sou da época que se dava injeção em laranja, como é que aqui tem manequim que né,
que a pupila dilata, que sai sangue, que urina, como é que isso pode, que tem batimento cardíaco, como é que pode isso, né? Então, tu fica muito deslumbrado, assim, e depois, quando lá eu fui fazer uma pesquisa para eles e tal, começou a se falar sobre telesimulação, né, que é quando tu faz uma transmissão da simulação, do laboratório de simulação de um centro para outro, por meio por meio da internet, tu consegue fazer essa transmissão. E eu não achava nada sobre isso, assim, porque era muito novo ainda, né, isso em 2017. E aí eu comecei a pesquisar, assim, com alguns outros descritores, algumas outras palavras, e eu coloquei lá simulação virtual, né, e coloquei lá simulação telemedicina, e comecei a botar uns outros termos, que foi quando eu comecei a encontrar alguma coisa relacionada a isso. Então, o que eu encontrava, assim, dentro dessa pesquisa? Era um centro de simulação lá, né, cirurgiões lá nos Estados Unidos, que uma determinada técnica cirúrgica super inovadora, e eles precisavam treinar cirurgiões na América, em países subdesenvolvidos, né, como, por exemplo, na América do Sul, na África, enfim. E eu achava artigos assim, eu disse, olha só, que legal isso, sim, né, e aquilo, né, que massa, né, tu poder fazer isso e tal. E aí que comecei a ter um pouco de noção sobre tecnologia, porque até então, né, mal sabia mexer no celular, né? Então, assim, foi a partir daí que eu tive esse meu primeiro contato com tecnologia, com possibilidade de simulação, né, com tecnologia. Eu disse, tá, existe isso e tal. Voltando para o Brasil, já com a cabeça diferente e tal, eu terminei o doutorado, né, e esperei um tempo, assim, para as coisas se organizarem, porque depois que tu termina o doutorado, a última coisa que tu quer é olhar para tua tese, né, e depois fui retomando as minhas atividades e tal, e fui fazer um concurso para professora substituta na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E passei lá em primeiro, né? Eu disse, pá, agora tá tudo certo nessa aula, agora minha vida tá tranquila, né? Vou ser professora, vai dar tudo certo aqui, tudo que é a minha caminhada, que eu planejei, tudo certo. Só que daí eu aprendi na vida que tem coisas que a gente não tem controle, né? E uma delas é medida provisória do governo, não vai ter contratação em professor de universidade federal, pandemia, né, que foi exatamente ali no início da pandemia, e aí eu percebi que, opa, peraí, um banho de água fria, né? Eu disse, putz, né, tudo que eu caminhei, toda a minha caminhada, tudo que eu construí até aqui, chegou na minha vez e banho de água fria. Eu tinha duas possibilidades nessa aula, de fazer disso ficar me martirizando, esperar passar a pandemia, ou senão eu não sabia nem se ia passar ou não, né? E, enfim, para ver que talvez tivesse uma possibilidade aí de me chamar ou não, né, no concurso, porque qualquer outra possibilidade não ia acontecer, né? Então, sabe assim, eu cheguei a entregar os papéis, não me chamaram porque as aulas foram todas canceladas, né? Não tinha o que fazer, né? Dentro do próprio hospital onde eu trabalho, eu fui realocada para UTI, para poder trabalhar lá atendendo os pacientes pós-Covid. Então, assim, a vida de todo mundo mudou muito, né? E eu podia fazer isso, ou eu podia ver uma outra alternativa. E foi quando eu comecei a procurar pós-doutorado. Eu disse assim, vou fazer pós-doutorado, então. Só que as possibilidades que eu via de pós-doutorado eram muito voltadas para pesquisa. E se afastava tanto. A academia, muitas vezes, Saulo, ela se afasta muito do que é a vida real. A academia, ela se afasta muito do que é a assistência, do que é a beira do leito do paciente ali. Eu já estava há muitos anos no hospital, né? Então, o que eu desejava de verdade era fazer algo que fizesse sentido para o paciente, que fizesse sentido
na vida real, assim, né, e não por titulação. Então, essa era uma das minhas indignações, assim, na academia. Eu disse, não, para, isso aqui não é para mim, né, não é agora. Talvez um dia por hobby, sim, mas não é agora. E aí eu disse, não é pós-doutorado. E aí eu comecei, mas se eu empreendesse? Gente, olha a ideia, né? Se eu empreender com o quê, né? E aí começou aquele sentimento e tal. Eu fui fazer um curso em São Paulo de facilitador em simulação e eu vi lá um gargalo de mercado. Porque era uma turma de umas 15 pessoas, um médico, o resto era tudo enfermeiro, professor de universidade aqui, e era um médico dando aula. E eu disse assim, gente, tem uma coisa errada aí, porque, né, é um médico dando aula para 15 enfermeiros e tem um médico, que não pode ser um negócio desse, assim, né? Então, acho que essas minhas inquietações, assim, que também é nato do empreendedor, né, de se questionar por que as coisas têm que ser assim. E aí foi quando eu voltei com esse sentimento mais forte, então, de querer empreender. Então, segui adiante ali, né, e comecei a falar para as pessoas que eu queria empreender, né. E comecei a falar, eu quero empreender, eu acho que empreender na área da simulação, e eu acho que existe uma possibilidade e tal. E eu comentei isso com algumas pessoas e aí as pessoas começaram a me mandar, assim, algumas alternativas, e uma delas foi me inscrever dentro da própria universidade. Tem eventos de imersão, assim, de empreendedorismo, tem alguns setores que ajudam, né, a tu começar a te inserir nessa caminhada, e foi o que eu fiz. Então, aquilo que foi uma frustração lá em algum momento, em outro momento, foi algo que muda completamente a tua vida, né. Eu comecei nos eventos de empreendedorismo dentro da URGS, fiz um que era bem iniciante, assim, até que eu fiz um no meio do ano, que era o Inter School, que era um evento no meio da pandemia, assim, era um evento para pesquisadores transformarem as suas pesquisas em modelos de negócio. E foi aonde eu me conectei com o Breno, né? Por quê? Porque eu já tinha tido aquele primeiro contato com o empreendedorismo no primeiro evento. Fui lá, gravei um vídeo dizendo, olha, existe a possibilidade de fazer simulação, tipo um pitch, assim, né? Existe uma possibilidade de fazer simulação, e como é que a gente poderia replicar e fazer isso de forma mais escalável? Através de uma simulação virtual, né? Então, eu tinha uma ideia, mas eu não tinha a mínima noção de como transformar isso em algo concreto, né? Mas eu tinha ideia. E foi então que o Breno olhou e, opa, só um pouquinho, isso faz sentido, tem como a gente fazer isso. Nós seguimos, né, no evento e tal, e a gente ficou lá entre os três, fomos escolhidos pelo público como a melhor startup e teve o primeiro e segundo colocado. E a gente, faz sentido, né? O que a gente está falando não é bobagem, vamos seguir juntos. E aí nós seguimos, né, tinha um time também de outras pessoas juntos ali conosco, e a gente seguiu na maratona de empreendedorismo da URGS. E assim, claro, né, a universidade, ela te dá a base, eu acho que foi super importante te dar as ferramentas, tudo, mas a gente viu que precisava sair da universidade, né, a gente precisava conviver com gente que empreendia. A gente precisava ir para outros eventos e tal, foi quando a gente foi para o Campus Party, né, que a gente foi onde o Breno teve contato com vocês, que a gente ficou lá em primeiro na maratona de negócios do Sebrae. Eu comecei a conviver ir em outros eventos de empreendedorismo, em summits, em outros eventos aqui, e as coisas começaram a acontecer, né, a gente de fato começou a trabalhar bastante, né, na parte de validação, de pesquisa de mercado, de começar a desenvolver o protótipo. E startup é isso, né? Quando pega para capar, né? Essa aula que tu de verdade começa a trabalhar, isso já por si só, isso já as pessoas uma seleção natural, fica ali quem de fato quer muito e quem acredita na proposta, assim. Então, a Simula Health, ela nasceu assim, né? Ela nasceu a partir de
uma trajetória de vida e de uma construção que não foi de 5 anos, de 10, foi de mais de 20 anos com contato na área da saúde, de toda uma dedicação aí de doutorado, de pesquisa, de estudo, de anos, e de uma frustração que hoje, eu olhando para trás, assim, eu paro e penso, ainda bem que aconteceu isso, né? Porque se não tivesse acontecido isso, Saulo, talvez eu nunca tivesse ido para esse lado, assim, se tudo tivesse dado certo. Então, se eu tivesse lá começado a dar aula, enfim. Depois de tudo isso, eu acabei sendo chamada, eu acabei assumindo e fiquei 1 ano dando aula na URGS, né? E por uma decisão há 2 meses atrás, que foi muito difícil para mim, não foi uma decisão fácil, assim, mas de eu ver que a startup estava tomando um corpo muito grande, assim, de dedicação e de tempo, eu decidi sair, né? Então, eu penso que eu acho que são lições da vida, assim, que acontecem e que a gente precisa entender esses momentos, assim, e tomar as decisões a partir disso. Bacana, professora. Desculpa ela interromper, para fazer alguns parênteses. Primeiro, eu acho muito bacana essa história inicial, né? Porque isso toca a muita gente, né? E quando você estava falando aí da sua história como estudante de escola pública, me vi também nessa situação, porque sou oriundo de escola pública. 2, conhecimento e vontade são potências. E isso está muito patente na sua fala. Isso é muito patente na sua fala, né? A gente precisa tomar decisões e você também Sim. fala isso perfeitamente, né? Você tomou a decisão a partir de percalços, mas a gente tem que tomar decisões, né? Isso faz parte da nossa proatividade, né? Do nosso ato empreendedor. E eu participei desse Winter School de 2020, viu? Ah, Na foi? eu participei, Sim. lancei uma equipe lá. Na verdade, eu estava vindo para Joinville, estava chegando em Santa Catarina e estava ainda vinculado ao UFPE, mas eu Uhum. estava tentando fazer networking. Então, essa galera da diretoria de empreendedorismo, de inovação da URGS, eu já conheço algumas figuras que estão lá, né? São colegas nossos, servidores públicos. Então, assim, o trabalho Legal. dos caras é muito forte, né? E é muito consistente, sabe, prof? Então, e além disso, eu agradeço por você relatar, né? Coisas tão íntimas, de foro tão íntimo aqui pra gente. Fico muito lisonjeado com essa explicação que você dá para a gente. E agora, prof, afunilando, o que é uma startup? Para a gente pavimentar conceitos, né? Você é uma startupeira. O que é uma startup, professora doutora Ana Paula Corrêa? Saulo, então, tu deve fazer essa pergunta para todas as pessoas que tu traz aqui, né, nesse quadro de startups, né? E eu posso te dar aquele conceito que todo mundo fala, que é, né, uma solução, tu trazer uma solução para o mercado de forma inovadora, né, e que geralmente tem uma base de cunho tecnológico que vá tornar essa solução mais replicável e mais escalável, né? Então, no nosso caso, já se faz simulação, mas como tornar a simulação clínica mais replicável e mais escalável? Usando a tecnologia como base, eu posso tentar, então, replicar, escalar e tornar isso mais acessível para um maior número de profissionais, tanto em formação quanto já formados. Tá? Esse é o conceito de uma startup, né? Eu posso te dar um conceito de startup com a minha visão, tá? Eu penso que a startup, ela nasce, tá? Geralmente, essas soluções inovadoras do mercado, geralmente elas nascem das nossas próprias dores. Porque dentro do empreendedorismo, a gente sempre se fala assim, existe uma dor real do mercado? Tu tá atendendo uma dor real do mercado? E para a gente entender as dores do mercado, muitas vezes a gente tem que olhar para as nossas próprias dores. E quando eu, na área da saúde, trabalho há 10 anos no hospital e eu tenho alunos, eu percebo vários gargalos aí de treinamento, né, e de formação em que a gente poderia estar atuando, assim, de uma forma diferente nesses treinamentos
e que poderia estar tornando as pessoas mais preparadas para o mercado de trabalho, porque é isso, porque nós, na área da saúde, a gente também tem que estar... O nosso mercado de trabalho é o nosso paciente. Como que essas pessoas estão saindo capacitadas e habilitadas para o mercado de trabalho? Elas não podem errar, elas não têm essa possibilidade de errar, né? E como que eu também, com todo esse movimento, assim, a minha formação na área da docência e tudo, né? Como que eu me responsabilizo também na formação desses profissionais? Então, eu penso que a gente tem que estar olhando, sim, para as próprias dores e que nós, na área da saúde também, a gente dentro, ou na assistência, ou na docência, a gente olhando para as próprias dores, a gente vai conseguir trazer, sim, pensar em soluções que poderiam ser mais escaláveis e replicáveis se a gente tiver como a tecnologia como aliado, né? E se a gente associar isso, Saulo, ao sonho de alguém, talvez isso é uma pitada de coragem ali, se tu mesclar tudo isso, e se tu botar num modelo de negócio, aí pode ser que nasça uma startup, né? Além disso tudo, Saulo, eu acho que a startup ela tem muito de persistência do fundador da startup, né? E de resiliência, porque é uma caminhada de muitos desafios, né? Mas quem inicia nessa trajetória de uma startup, eu nunca tive tanto tesão de trabalhar como para startup, assim, que tu trabalha com gana, tu trabalha com vontade, assim, porque tu acredita de verdade naquele propósito. Startup, para mim, na minha visão também, é uma possibilidade de pessoas como eu, como tu, pessoas que talvez não tenham sido nunca estimuladas ou nunca tenham ouvido falar em empreendedorismo, né? Mas que têm essa vontade de inovar, que possam trazer soluções para o mercado, que mude a vida de outras pessoas e também a vida delas mesmas, né? Então, eu acho que startup vai além desse conceito que a gente conhece. Eu acho que startup é um caminho de autoconhecimento também, sabe? Há um ano atrás, Saulo, há um ano atrás, eu não sabia nem o que era uma startup. Se tu me falasse, Ana, o que é uma startup? Não sei, não faço ideia o que seja uma startup. E hoje eu sou fundadora de uma startup, as pessoas me convidam para dar aula sobre empreendedorismo e inovação, elas me convidam para dar palestra, elas me convidam para falar sobre o Simula como um case de sucesso, as pessoas estão me convidando para mentorar outras pessoas, e eu vejo que startup é muito além desse conceito que esse conceito que a gente conhece como o de startup, né? E além disso tudo, acho que acima de tudo, assim, é sempre pensar no coletivo, né? Eu acho que a startup é como que tu vai trazer uma solução em larga escala para resolver de fato uma dor de mercado, mas que tu consiga que aquilo faça sentido assim de verdade, assim, né? Que tu consiga resolver algo que até então se tem um problema ali, né? E que tu poderia tornar aquele processo de trabalho mais ágil, tornar aquele processo de trabalho mais eficiente, sabe? Então, se nós olharmos para as nossas próprias dores, nós na área da saúde ou qualquer outra área, e a gente pensar numa forma de agilizar algum processo e como que a gente vai associar a tecnologia a isso, pode sim nascer uma startup minha, pode nascer uma startup tua ou de quem quer que seja. Então, para mim, startup é isso. Bacana, uma bela explicação, professora. E afunilando aqui o nosso roteiro, o que é a startup Simula Health, né? Quais são as dores que a sua startup resolve? Quais são as soluções desenvolvidas, doutora Ana Paula? Muito bem. Então, Saulo, hoje no mundo, tá? 2,8 milhões, quase 3 milhões de pessoas, elas morrem em decorrência de erros médicos anualmente. Quase 140 milhões sofrem de eventos adversos no mundo, tá?
E muitos desses eventos adversos e mortes relacionadas a esses eventos adversos estão associadas pode estar associadas às condições, enfim, de trabalho, mas também, muitas vezes, à falta de habilidade profissional e competência para atendimento desses pacientes. No Brasil, são 55 mil mortes anuais, o equivalente a 6 mortes a cada hora, tá? Como eu te contei um pouco da história da simulação, se viu através de relatórios, né, tudo são números da Organização Mundial da Saúde, se viu através desses relatórios que pacientes que estão internados, eles têm a sua segurança comprometida. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né, eu acho que está no momento da gente falar sobre isso. Porque até então o paciente está lá hospitalizado, tudo que acontece lá é velado e não se fala sobre isso. Não, a gente tem que falar sobre isso. E quando a gente consegue falar sobre isso, a gente consegue desmistificar um pouco isso, a gente consegue também trabalhar essas questões, né? E a segurança do paciente e a simulação, ela vem exatamente para sanar esse problema, né, de treinamento. Então, as pessoas, quanto mais treinadas, as pessoas, quanto mais capacitadas, mais preparadas, elas vão sair para o mercado de trabalho. Só que o que acontece aqui no Brasil, Saulo? Para se investir em simulação, hoje na forma tradicional, se existem laboratórios de simulação. E esses laboratórios, eles exigem uma infraestrutura mínima, né, que reproduzem o atendimento num caso real. O problema, Saulo, é que isso não é a realidade da maioria das instituições brasileiras no país. Então, já sabemos, né, o desfecho disso tudo, que as pessoas não são capacitadas e não estão habilitadas para o mercado de trabalho. Aqui no Brasil, além disso tudo, a gente tem a figura, na enfermagem, que é a minha expertise, a gente tem a figura do técnico de enfermagem e do enfermeiro, né, o que é diferente do que é lá fora. Lá fora é o enfermeiro que faz todo esse cuidado com o paciente assistencial. Então, assim, Saulo, a gente tem muitos gaps de treinamento aí, né? A gente precisa de um laboratório com uma infraestrutura mega, super, né? Em que hoje, um manequim, existem vários tipos de manequim, simuladores, que tu pode estar fazendo esses treinamentos, tá? Tu pode ter peças anatômicas, né, que reproduzem um braço, um tórax, uma pelve. Tu pode ter um manequim, né, estático, tu pode ter um manequim com software implantado. Existem várias possibilidades de tu fazer esses treinamentos, tá? E hoje um manequim de ponta aí, um hardware com software implantado de ponta, no mínimo R$300 mil, tá? E nem por isso tu vai atender todos os objetivos de aprendizado do aluno. Por quê? Porque mesmo que tu tenha ali um manequim de R$300 mil, 350, 400, até quase R$1 milhão, se tu não tiver pessoas capacitadas para estar treinando alunos ou colaboradores com esse manequim, de nada adianta, né? Então, nem por isso a simulação ela vai muito além disso, né? A simulação ela vai desde a infraestrutura que se precisa até pessoas capacitadas para estar replicando isso dentro das instituições de saúde e de ensino. Então, o Simula Health é uma plataforma, nós estamos estruturando uma plataforma virtual de treinamento em saúde, porque o objetivo da simulação é que o profissional em formação ou já formado, ele esteja num ambiente imersivo, porque toda vez que um profissional ele está num ambiente imersivo, que toque a emoção dele, né, um ambiente seguro simulado, em que ele pode errar, né, ele não pode errar com o paciente, mas ele pode errar com o manequim, quantas vezes ele quiser, ele pode errar, porque aquilo, ele pode matar o manequim, ele não pode matar o paciente, só que o dia que ele tiver com o paciente de verdade,
numa situação de intercorrência, ele vai saber o que fazer, né? Não vai ser a primeira vez que ele está vendo aquilo. Então, o objetivo da simulação é que as pessoas elas tenham esse primeiro contato com essas situações de intercorrência, de urgência, que elas consigam desenvolver raciocínio clínico, que elas consigam desenvolver habilidades técnicas, habilidades comportamentais. Esse é o objetivo da simulação. Existem diferentes tipos de simulação, e uma desses braços da simulação é a simulação virtual, em que, dentro de um ambiente imersivo, com óculos de realidade virtual, dentro de um hospital simulado, alguns casos clínicos, o profissional, o aluno ou colaborador, ele consegue perpassar em alguns cenários, né, passar em alguns cenários, e se colocar em situações que ele vai estar em atendimento assistencial com o paciente, e que ele vai conseguir desenvolver todo esse raciocínio clínico e essa habilidade de tomada de decisão, né? Por que no ambiente imersivo com óculos de realidade virtual? Porque ele vai, quanto mais fidedigno for, quanto mais ele se sentir na experiência, sentir vivenciando aquilo, mais vai tocar a emoção dele e ele não vai esquecer, nunca mais. Depois que ele estiver lá no momento, que ele estiver lá de fato de frente para o paciente, ele não vai esquecer, ele vai saber o que fazer, né? Por que realidade virtual, Ana? Porque, como eu te falei, né, um manequim, 300 mil reais. Um óculos de realidade virtual, hoje no mercado, 3 mil reais, né? Então, eu consigo, com um software, replicar isso no sul do Brasil, no sudeste do Brasil, no nordeste do Brasil, no norte. Eu posso levar esses treinamentos para um maior número de pessoas. Esse é o objetivo de uma startup, esse é o objetivo, é poder levar esses treinamentos para um maior número de pessoas. Mas daí tu não vai conseguir desenvolver habilidades técnicas, como, por exemplo, a massagem cardíaca. Não vou, mas eu não preciso de um manequim de 300 mil reais para isso. Talvez, se isso não for a realidade da maior parte das instituições no país. E além disso tudo, assim, Saulo, isso já se está fazendo lá fora, né? Já está se fazendo simulação virtual com óculos de realidade virtual lá fora. Isso é uma tendência de mercado, isso vai vir, isso está vindo, isso está acontecendo. Então, que sejamos os pioneiros, né? Hoje a nossa solução, nós desenvolvemos um protótipo, hoje é uma MVP, um mínimo produto viável. Hoje nós temos as 6 metas internacionais de segurança do paciente. Então, nós temos um hospital virtual e temos esses cenários das metas internacionais, que a partir desses cenários, a gente consegue, então, chegar para falar com possíveis clientes, possíveis investidores, e a partir disso tudo que a gente criou, a gente consegue reproduzir vários outros cenários, o que é uma das grandes vantagens em relação ao que existe de tradicional. A nossa ideia inicial na plataforma é oferecer 3 tipos de serviços, tá? O primeiro, que é mais educativo e autoguiado. Então, a pessoa coloca o óculos de realidade virtual, ela vai entrar no cenário de simulação e, através de informações autoguiadas, ela vai aprendendo o cenário. Eu preciso entender como é que faz a identificação do paciente. Bom, então tu coloca o óculos e ele vai tendo passo a passo de como é que tu faz isso de forma correta. É um protocolo, né? Um protocolo de como que tu faz isso de forma correta. O segundo serviço seria mais imersivo, quando a pessoa já tem esse conhecimento prévio, ela entra dentro do cenário de forma imersiva e ela toma a decisão. Ela que vai lá e, tu precisa identificar bem o paciente, o que tu faria? Aí ela tá lá dentro do cenário e ela vai ter um desempenho, e a partir desse desempenho, a gente consegue medir, né, o desempenho dela no cenário, e ela vai ter um feedback a partir disso. E o terceiro serviço dentro da plataforma é a vida real, assim, mais ou menos, é o cenário caótico. Então, assim, é
um treinamento de gamificação. O que é o cenário caótico, né? É tu ter que fazer essa mesma coisa, a identificação do paciente, mas é o técnico te chamando, é o médico te interrompendo, é o telefone tocando, é o paciente caindo, é o que está acontecendo, né? Então, é como se fosse um treinamento de gamificação que te ajuda nessa tomada de decisão em raciocínio clínico, mas que tem diferentes níveis de complexidade. Então, hoje o nosso MVP é isso. Nós escolhemos o óculos de realidade virtual como base, né, para os nossos treinamentos. E o nosso foco é o treinamento em saúde, mas não necessariamente só com óculos de realidade virtual, porque a gente entende que diferentes tecnologias elas podem ser aliadas a alguns tipos de treinamento que não necessariamente só a realidade virtual. Tu não precisa da realidade virtual, um software muito complexo, assim, que tu precisa ter várias interações para uma coisa muito simples, tu não precisa disso, né? Às vezes, sei lá, um aplicativo em mobile ali, tu já resolve o problema né, de treinamento. Às vezes, sei lá, web, mobile, já consegue resolver, sabe, um cenário ali, se puder fazer um cenário no computador, tu já está resolvendo o problema de treinamento. Então, depende muito do objetivo de aprendizado do aluno. Hoje, Saulo, o que nós temos é isso, e é a base que a gente tem desenvolvida para conseguir, então, chegar nessas instituições, né, e dizer que, a gente está trazendo, a gente tem uma solução tecnológica aqui com realidade virtual, com óculos, e isso tem despertado uma grande curiosidade, assim, das pessoas, tem sido bem positivo, assim, essa receptividade das pessoas, né. Então, hoje a gente está crescendo time, a gente está contratando estagiário, enfim, a gente está se virando nos 30 aí, né, para conseguir chegar ao nosso objetivo, que é expandir a plataforma. Bacana. Professora, e como é que tem sido esse diálogo, por exemplo, com os órgãos de classe, né? Como é que vocês estão debatendo, conversando sobre inovação e novas práticas sanitárias em uma área mais conservadora, como é a enfermagem, a medicina? Ai, Sala, essa pergunta é boa, né? Por que é boa, Ana? Porque essa pergunta é boa? Porque a gente está engateando, né? Mas, olha, a área da saúde, de fato, assim, é uma área muito engessada, muito protocolar, muito normativa. Tá? Nós estamos engatinhando ainda quando a gente fala sobre tecnologia. Mas eu percebo que nos últimos anos nós andamos muito curiosos, né? Inclusive porque nós fomos assim, nós fomos atingidos em cheio, assim, depois da pandemia, né, na área da saúde, onde nós tivemos que repensar várias das nossas práticas, tá? Tanto nas assistenciais quanto de formação, né? Então, assim, é impensável que a gente continue tratando as coisas da mesma forma, pré-pandemia, pós-pandemia, seja na área da saúde ou qualquer área, tá? Então, é desafiador, tá? Falar com pessoas na área da saúde, profissionais sanitaristas, assim, profissionais na área da saúde sobre tecnologia, porque nós não somos incentivados, nós não somos estimulados, a nossa formação não é voltada para a tecnologia, né? Tudo é muito humano, tudo é muito paciente, tudo é muito... Mas, e toda vez que existe uma mudança, assim, de tecnologia na nossa área, existe uma grande resistência, mas é um caminho sem volta. O que eu percebo, assim, é que geralmente quando existe alguma mudança associada à tecnologia, existe uma resistência, as pessoas são bem resistentes, mas depois ninguém mais vive sem, sabe? Ninguém mais vive sem. Como é que a gente fazia isso antes, né? As pessoas sabem que existe uma grande melhora a partir dos processos de trabalho a partir de tecnologia associada, né?
Mas todo movimento que acontece, Saulo, geralmente é voltado para a medicina. As outras áreas da saúde, psicologia, nutrição, enfermagem, farmácia, tudo isso vai acompanhando, sabe? Então, eu penso que talvez a gente tenha que estar fazendo esse movimento em outras áreas da saúde também, né? Então, é difícil, é desafiador falar com pessoas, né? É difícil falar com coordenadores, gestores aí, né? Instituições de saúde, de ensino, sobre tecnologia, dizer que, né, a inovação pode ajudar nos treinamentos e tal. Mas eu percebo que as pessoas estão muito curiosas, tanto que está tendo todo um movimento aí, tá, dentro dos hospitais, em relação à inovação, né, estão criando hubs dentro dos hospitais aí de inovação, então as pessoas elas querem tecnologia, elas não sabem nem como, mas elas querem. E dentro das universidades, da mesma forma. Não tem, Saulo, é um caminho sem volta, né? Se tu pode continuar fazendo injeção em laranja, é a tua escolha, né? Mas tu não vai ser tão competitivo quanto a outra universidade que tiver a tecnologia de ponta associada ali aos treinamentos e informação, né? Dos profissionais em formação ou já formados, não tem como comparar isso, né? Então, por mais que seja engessado, esse é um movimento de um caminho sem volta, né? Então, quem não entrar nesse mundo vai ficar fora dele, né? Então, Pois é, pensa igual, doutora. Eu já conheço a sua história empreendedora, né? Até porque eu conheço o Breno, né? Seu sócio, ele esteve aqui, né? E conheço sua história por meio dele, né? O Breno Carvalho, falando sobre. Ele esteve no Papo no Auge falando sobre inteligência artificial, falou um pouco da startup Simula Health. A gente não vê muitas enfermeiras, né? Nem muitos enfermeiros desenvolvendo soluções de base tecnológica, você já deu uma pincelada aí também. A gente vê esses profissionais em hospitais, clínicas, cuidando de pacientes. Médicos, sim, eles são mais protagonistas no desenvolvimento de soluções tecnológicas, eles estão mais no front. Nesse sentido, doutora Ana Paula, quão simbólica é a sua atuação no sentido de chamar mais profissionais da enfermagem a pensar, desenvolver e aplicar ideias de impacto social e tecnológico em escala e ampliando um pouco mais o debate, né? Como é que a gente fala de negócios com enfermeiras e enfermeiros quando não se tem esse tipo de conteúdo nos bancos universitários na maioria das faculdades de saúde do país? Desafiador, né? Bem desafiador, né? Mas alguém tem que começar, Sal, né? Acho que alguém tem que dar essa cara a tapa, né? E que se for eu, tá bom, ok, vamos lá. Vamos ser pioneiro, então, né? Eu sempre penso assim, Saulo, que eu não sei programar, tá? Ok? Eu não sei programar, mas eu tenho, como eu te falei, eu vivo dores na minha realidade lá na assistência, na docência, e eu penso em formas de resolver essas dores, né? Se nós aliarmos o nosso conhecimento, mas quem sabe de enfermagem sou eu, quem sabe da área da saúde sou eu. Eu que estou 10 anos ali, ó, todo dia com paciente. Eu que estou com um aluno que eu sei quais são as dores do meu aluno. Se eu associar o meu conhecimento ao conhecimento de uma outra área, com uma outra expertise, isso se potencializa. Que foi exatamente isso que a gente está fazendo, assim, né? Então, não necessariamente tu não precisa ser desenvolvedor. Você na área da saúde, você não precisa ser o desenvolvedor. Você é o cérebro pensante. Você é quem vai montar o hospital virtual. Tu que vai escrever o caso clínico. Porque é tu que sabe da área da saúde, né? E tu vai associar isso ao conhecimento de uma outra pessoa, de outras pessoas, de um time de desenvolvedores que vai conseguir replicar isso, né? Então, eu acho que se as pessoas começarem a pensar aquilo bem clichê, assim,
fora da caixinha mesmo, e de que não necessariamente tu precisa ter aquela habilidade, mas que tu tem um penso, né, que tu tem um raciocínio, que tu tem como contribuir, né, com o teu conhecimento, eu acho que as coisas começam a mudar. E ser pioneiro, né, Saulo, sempre vai ser desafiador em qualquer área, assim. Obviamente que eu tenho as minhas inseguranças, eu tenho as minhas vulnerabilidades, meus receios, porque geralmente quando tu faz esse movimento, como tu falou, a gente não é incentivado, não se fala em empreendedorismo na área da saúde, muito menos na enfermagem, não se fala disso. Eu nunca falei sobre isso, nunca falaram sobre isso para mim na faculdade. E agora eu já cansei de dar aula lá na faculdade sobre isso. Então, assim, ó, quando tu fala, ó, eu sou enfermeira que estou empreendendo estou fazendo uma plataforma, a gente está fazendo uma plataforma virtual de treinamento de saúde com óculos de realidade, as pessoas te olham assim com uma cara de estranhamento. Quem é essa louca que está querendo empreender com óculos de realidade virtual? Até que ensandeceu. Eu te juro, Saulo, assim, ó. E daí tu pensa assim contigo, olha, eu não tenho a pretensão de agradar todo mundo, tá? Então, assim, ó, aqueles que te olham com cara de estranhamento, tem uns que te olham com cara de estranhamento, mas tem uns que te olham com uma cara de admiração, né? Bah, mas o que essa guria tá fazendo faz muito sentido. Bah, essa guria vai longe, essa guria inspira, essa guria, né? Então, olha, se eu conseguir, de alguma forma, inspirar ou ajudar uma pessoa em 10, já valeu a pena, assim. Então, eu sei que vão ter... Mas, assim, ó, aí se tem... tudo são escolhas na vida, né? Tu pode continuar na assistência ou na docência, ou tu tomar um caminho diferente. Tu vai ter críticas e vai ter apoio em qualquer área na tua vida, né? Então, ser pioneiro é muito desafiador, sim. Na área da enfermagem, muito mais, né? O que me indigna muitas vezes na área da enfermagem, assim, é essa estagnação, né? Em que as pessoas ficam esperando reconhecimento, esperando que as coisas aconteçam, esperando, mas vai lá e faz. Vai lá e começa e faz, né? Porque tu quer o reconhecimento, mas tu precisa fazer por onde, tu precisa buscar, tu precisa... E esses dias eu estava conversando com uma enfermeira que empreende também, ela disse assim, evoluir, Ana, evoluir dói, né? A gente se desenvolver dói. Então, assim, eu penso, Saulo, que por mais assim que eu me indigne com essa estagnação, às vezes, assim, da enfermagem, de forma geral, isso tem em qualquer profissão, né? Mas eu sou muito grata, porque eu penso que a enfermagem me levou muito longe, a enfermagem me abriu portas para o mundo, né? E hoje o que eu penso é em retribuir isso, né? E eu vejo que a possibilidade de empreender usando o meu conhecimento na área da saúde, usando a minha construção e a minha trajetória na enfermagem, empreender dessa forma pode estar dando uma contribuição e um retorno social sobre tudo aquilo que eu recebi ao longo desses anos, né? Então, eu vejo assim, né? Então, se eu puder inspirar alguém aí, que legal, que bom, tomara que continue assim. Certamente, professora, senso de propósito, o que a gente vê por aqui é senso de propósito. Professora Ana Paula, a gente já está se encaminhando para o final. Duas últimas perguntas. A primeira é sobre livros. Quais livros você recomenda? Séries que tratem do tema, podcasts, né? Pode citar concorrência, não tem problema. A gente aqui chega para somar, né? Chega para dividir, nem para diminuir. A gente chega para somar, né? Para multiplicar. E, bom, basicamente é isso. Quais livros, podcasts, séries você recomenda para quem quer empreender, professora? Saulo, essa pergunta eu poderia dizer assim, do zero... Eu poderia falar vários livros, assim, bem focados, né? Quem quer, fundar uma startup, né? E aí tem vários, né? Tem zilhões. Mas eu não vou falar nenhum.
que é focado para a startup em si, tá? Mas eu vou falar 3 que me ajudaram muito em relação a autoconhecimento, a aceitação e me colocar na situação de aprendiz, tá? E de que eu entendi que empreender é um processo de aprendizado, que a gente vai ter erros e acertos ao longo dessa caminhada e que se a gente tiver uma persistência, uma dedicação e se a gente tiver saber remodelar o teu modelo de negócio ali, se tu souber ir fazendo isso dessa forma, tu vai atingir o resultado, né? Então, 3 livros, tá? Que me vem na cabeça, assim, tá? Que não tenha nada a ver com negócios, mas tem a ver com mais de cunho pessoal, tá? O primeiro é A Coragem de Ser Imperfeito, que é da Brené Brown, né? Por que a coragem de ser imperfeito? Porque nesse livro ela fala de um dos assuntos, a Brené Brown, que é assistente social lá dos Estados Unidos, que teve o TED, né, e tal. Ela fala sobre vulnerabilidade, né, e como vencer a vergonha, e como tu ousar a partir disso, como tu criar coragem a partir disso, assim. Então, quem decide, porque eu acho que isso é uma decisão, quem decide empreender, eu acho que acho que um dos grandes passos é tu assumir as tuas vulnerabilidades, os teus erros, aprender com esses teus erros e pensar como que eu posso fazer melhor numa próxima oportunidade e tu te colocar numa situação de que eu tô aprendendo e tá tudo certo aqui, vamos lá, e, né, o meu pitch, ficou muito ruim, mas eu apresentei e o próximo vai ser melhor, e o próximo vai ser melhor até a gente atingir. E isso, tu tem que estar disposto, né? Tu tem que estar disposto a dar a cara a tapa. Então, assumir as tuas fraquezas, as tuas vulnerabilidades e entender que isso é um processo de aprendizado, né? Então, acho que esse é um dos livros que mudou muito a minha vida, assim. O outro é o Mindset, que é da Carol Dweck, uma coisa assim. É uma professora também lá de psicologia dos Estados Unidos, de Stanford. E ela fala sobre o mindset, a nova psicologia do sucesso, né? E ela fala sobre a motivação, como que o sucesso, ela fala sobre o sucesso e a motivação, como que isso está relacionado à tua mentalidade, né? Então, ela fala muito sobre o mindset fixo e o de crescimento, e está bem associado a isso que eu estou falando, que é quando tu tem esse mindset de crescimento, tu pensa de que tu tá ali numa posição de aprendiz, tu não sabe tudo, tu tá ali numa posição de estar aberto, né, a novos desafios, e que quando tu faz esse movimento, assim, todos nós temos, né, o mindset fixo e o de crescimento, mas quando a gente faz esse movimento de crescimento, isso nos traz muitos benefícios, assim, né, dentro da nossa evolução, né, pessoal e profissional, e que isso consequentemente vai nos, consequentemente, isso chega mais perto da gente conseguir o sucesso desejado, né. Então, eu me coloquei, então, acho que, hoje, assim, eu sou uma pessoa segura, falo tranquilamente, a gente está aqui, mas nem sempre foi assim, tá? Dar uma aula, tremia, né, dava frio na barriga, aquilo tudo, mas, assim, apresentar um pitch, meu Deus do céu, não sempre foi assim, mas quanto mais vezes tu te coloca nessa situação, de lá, de falar com o cliente, de negociar, de lá apresentar um pitch, de lá, né, quanto mais tu te coloca em situações que vão te tirar da tua zona de conforto e te desafiar, isso vai te criando uma casca, né? Vamos dizer assim, isso vai te criando uma resistência
que eu acho que é nata do empreendedor. Tem que ter. O empreendedor tem que ter essa postura aberta, tá? E o último, acho que até foi um dos últimos que eu li, foi o Ponto de Inflexão, tá? Do Flávio Augusto. O Flávio Augusto, né, criador da Wise Up, ele conta é um livro autobiográfico, mas o ponto de inflexão é exatamente isso. É o momento que decisões na tua vida, elas podem, as decisões que tu toma, elas podem ter uma consequência na tua vida ou outra, né? E que tu é responsável sobre essas decisões. Então, eu me vi muitas vezes nessas decisões, né? Como lá no início, aqui no início da nossa conversa, eu fui te relatando. E esse ponto de inflexão é exatamente isso. É tu reconhecer quando que essas decisões tu vai, dependendo do que tu for escolher, vai tomar um caminho ou outro, né? Eu decidi ir para assistência, para docência ou para o empreendedorismo. O que eu for escolher vai ter uma repercussão completamente diferente. Assistência, segurança, bom salário, né? Estou aqui, né? E a realização, tá onde? A docência. Bom, enfim, é uma outra caminhada que traz uma satisfação, mas, enfim, tu está dentro de uma instituição ainda engessada, e aí tu começa a te questionar. Empreendedorismo, desafiador, não é nada certo, mas te traz uma realização, um reconhecimento, uma satisfação profissional. Decisões, pontos de inflexão, que a decisão que tu for tomar é aquilo que tu vai, de fato, enfim, a tua vida vai tomar um rumo completamente diferente e que tu é responsável sobre isso. Podcast, logo que eu comecei, eu maratonava, eu escutei todos Empreenda Cast, né? Aquele resumo cast e o Empreenda Cast. Então, escutei todos, eu acho assim. Todos, e reescutei ainda, né? Até hoje, às vezes, eu revisito algum livro, alguma coisa. São resumos de livros, né, para empreendedores. E aí assim, ó. E aí, às vezes, eu comprava o livro por causa que eu ouvia lá o resumo, assim. Então, fica aí, hashtag fica a dica, né? Muito bom podcast, inclusive eu ouvia muito também, era um dos meus preferidos. Eu comecei antes de eu lançar o Papo no Auge, eu ouvia muito o EmpreendaCast e queria ser igual a eles, assim, no sentido de ter aquela fluência verbal e aquela fluência natural da condução do programa que eles têm, né? Claro que o primeiro, se você olhar o primeiro e olhar o último, nossa, uma diferença enorme, né, no caso deles. Mas, assim, os caras mandaram muito bem, a ideia é muito boa e eles têm uma audiência bem, bem consistente já. Professora, a gente inovou nesse quadro aqui, tá? Eu acho que essa é a mais... Assim, eu gosto de todas as partes, mas essa aqui eu acho que é bem bacana porque desafia, né, o empreendedor, o startupeiro que está aí do outro lado, que está vendendo a ideia. Caso o investidor esteja nesse momento ouvindo o Papo no Auge com Startups, ouvindo a doutora Ana Paula Correia da Simula Health, né? Por que ele deve investir na sua startup em 2 minutos, professora? Um pitch elevator aqui agora, né? O investidor, ele deve investir na minha startup porque ele deve ser pioneiro junto conosco, trazendo a realidade virtual para o Brasil, né, na área da saúde. Junto com a nossa solução, né, que é de treinamento em saúde com realidade virtual. Então, assim, o Brasil é um oceano azul de possibilidades de mercado, né? Então, nós temos um país que é de tamanho continental. Se nós não enxergarmos isso como um potencial de mercado, né, eu acho que a gente está perdendo uma possibilidade aí de investimento. Já se faz realidade virtual para treinamento em saúde com óculos de realidade virtual lá fora. Isso é uma tendência de mercado. E quanto antes a gente começar e a gente ser pioneiro, melhor vai ser, né? Então, assim, eu, Saulo e o Breno, nós não desejamos, assim, convencer nenhum investidor a investir na startup, mas a gente pensa que isso vai ser um encontro natural. Por quê? Porque a gente pensa que nós desejamos que os investidores eles vejam isso como um potencial, né, de mercado. E quando a gente não precisa
convencer, mas que a gente é convincente, né? Não precisa convencer, a gente é convincente através da tua solução, isso vai ser muito fluido e natural, assim. Então, um investidor, ele precisaria investir na nossa startup porque ele vai ser pioneiro junto conosco, assim, porque nós vamos, sim, tomar o mercado. Que maravilha, que potência, quanta potência, né, numa fala e numa ideia, isso é bacana, e é por isso que eu gosto desse programa, desse quadro aqui do Papo no Auge. Doutora Ana Paula Correia, belas palavras, recebemos aqui no Papo no Auge a professora doutora Ana Paula Correia, uma das idealizadoras da startup Simula Health, primeira solução de treinamento com realidade virtual para equipes de saúde no Brasil. Doutora Ana Paula, muito obrigado pela gentileza de sua fala, obrigado por compartilhar sua ideia com a gente aqui no Papo no Auge, tá? Saulo, muito obrigada, foi bem legal aí o nosso papo. Adorei, assim, tô super curiosa aí para que já esteja distribuída nas plataformas de streaming, para que a gente possa degustar aí o nosso podcast, foi muito bom mesmo, obrigado pelo convite. E a gente está sempre à disposição aí para o que der e vier. Parabéns pela tua iniciativa e vamos lá, vamos que vamos. Vamos pro auge. Obrigado, viu, professora? Valeu de verdade. Dê um abraço em Breno e desejo muito sucesso para vocês, tá? Pode deixar. Um grande beijo. Tchau, tchau. Valeu. Muito bacana o Papo no Auge com Startups de hoje, né? Final deste grande Papo no Auge. Se você gostou do nosso programa, nos avalie nas plataformas de áudio, concedendo as estrelinhas. A gente espera que sejam dadas as 5 estrelinhas, né? Isso é importante para escalarmos nosso conteúdo e levar conhecimento a mais pessoas. Você tem uma startup? Manda uma mensagem para a gente dizendo: quero estar no Papo no Auge com Startups. Eu vou adorar trocar ideias com a sua equipe de inovadores. O Papo no Auge está no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes, nos principais agregadores de podcast, na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco e na rádio da Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Ouça o Papo no Auge. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Partiu, foguete!